Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos abrem a vossa Bíblia em Lucas, capítulo 4. Aleluias. Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Depois a gente vai ler Lucas, capítulo 5, do 12 em diante. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Aleluias. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fritos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Agora o capítulo 5, de 12. Aleluia. Capítulo 5, 12. E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor meu Pai, que nós estamos diante do Senhor. Oh, meu Pai, aqui está, meu Pai, a tua santa palavra, Senhor. Oh, meu Pai, só o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade do teu povo, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor nessa noite venha falar, meu Pai, oh Deus, aos nossos corações, meu Pai. Oh, meu Pai, porque nós sabemos que a tua palavra é pura, Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem algo a realizar, meu Pai, no meio da tua igreja, Senhor. Oh, meu Pai, pois o Senhor, meu Pai, não mudou, meu Pai. O Senhor é o mesmo dessa palavra e o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Oh, meu Pai, por isso, Senhor, meu Pai, nós lhe pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Nós vemos aqui uma passagem bastante conhecida. Nós vemos aqui nos evangelhos, os irmãos, pelo Espírito Santo, relataram tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na sua missão aqui na terra como homem. E nós vemos aqui que eles começaram a falar das maravilhas que o Senhor Jesus fazia. Oh, meus irmãos, nós vimos que o Senhor curava os enfermos. Eles ficaram admirados porque eles nunca tinham visto aquelas coisas acontecer diante deles. Eles viam, meu Pai, as pessoas possessas de demônios ser libertas, porque o Senhor repreendia aquele mal que estava sobre as suas vidas. E nós vemos que o Senhor fazia grandes obras. O Senhor falava de uma forma diferente. Ele falava com autoridade, que aquelas pessoas ficavam maravilhadas com aquelas palavras. E nós vemos nessa passagem o Senhor, ele falando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o Senhor estava ali para pregar ou evangelizar os pobres. O Senhor estava ali para curar os quebrantados de coração. E o Senhor também veio para libertar aqueles que estavam cativos, colocar a liberdade aqueles homens que estavam escravos. E o mesmo Jesus que estava falando aqui nessa palavra é o mesmo que está presente aqui neste lugar, porque desde o início do culto nós podemos sentir a graça dele sobre este lugar. Aleluias. E nós vimos, meus irmãos,
que Jesus começou a falar ali na sinagoga, ele se levantou e ele leu aquela passagem. E ali estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta, porque Jesus sempre cumpriu a sua palavra. O Senhor Jesus sempre fez questão de exaltar aquilo que os profetas tinham falado pelo Espírito Santo de Deus. E ele falou: hoje está se cumprindo essa palavra. Mesmo aquelas pessoas vendo que Jesus era diferente, que a mensagem dele era diferente, ele sentiu a graça de Jesus ao ouvir ele falar, mas muitos ali não conseguiram ver ele como Salvador, e eles perguntavam: mas não é esse o filho de José? E muitas das vezes, irmãos, nós nos acostumamos com a presença do Senhor nosso Deus. Nós temos visto o Senhor Jesus como algo tão comum, irmãos. Mas o nosso Deus não é comum. O nosso Deus, ele é santo. Porque se aquele povo tivesse visto Jesus como ele é, irmãos, Deus e Jesus, ele tinha feito algo extraordinário no meio daquele povo. Mas eles não conseguiram ver. Mas Jesus estava ali cumprindo aquilo que o Senhor tinha falado. Jesus, ele tinha uma obra extraordinária a realizar, meus irmãos. Mas ele não pôde fazer ali aquela obra, porque aquelas pessoas não viram ele como ele tinha que ser visto. E muitas das vezes, irmãos, a sua libertação não chegou, porque você acostumou com as coisas que o Senhor tem feito. Você acostumou com o nosso Deus. Mas nessa noite ele quer te revelar de uma forma extraordinária. Ele quer fazer algo tremendo aqui neste lugar. Mas é necessário que você veja ele assim como ele é. A sua libertação, irmãos, ela só virá quando você crê de todo o teu coração que ele pode te libertar. Que ele pode fazer as maravilhas na sua vida. Porque o Senhor sempre quis, meus irmãos, libertar a vida do homem. Nós vemos lá no Egito, o Senhor, ele libertou aquele povo. O Senhor fez uma obra extraordinária ali, irmãos. O projeto do Senhor ali naquele deserto. Mas o Egito não saiu no coração de muitos. E muitas das vezes o Egito está aí dentro, porque você acostumou com as coisas do Senhor. Mas o nosso Deus, ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Mas aqui, irmãos, no capítulo 5, aquele leproso, ele viu a Jesus. Com certeza ele tinha ouvido falar das proezas que o Senhor fazia. Mas quando ele viu Jesus, ele se prostrou de todo o seu coração. Ele falou: Senhor, se quiseres, eu posso ser limpo. E a campanha, irmãos, é para o Senhor fazer em nós, operar em nós o seu querer e o seu efetuar. E Jesus olhou para ele e falou assim, ele rogou dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. O Senhor operou naquele leproso o seu querer e o seu efetuar. Porque aquele leproso, ele se prostrou. E ele falou: Senhor, eu quero ser limpo. Ele falou de todo o seu coração. Ele sabia que Jesus podia limpar ele daquela lepra. E nessa noite, meu irmão, é necessário que nós fazemos como esse leproso. É necessário que primeiramente você reconheça que ele não é um filho de José, ele é o filho do nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra.
Ele é o único! Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Ele é o único que pode mudar a nossa vida, que pode nos libertar, irmãos. Mas é necessário que nós venhamos colocar diante dele como esse leproso. Talvez você não saiba, irmão, mas a lepra naquela época era algo terrível. Era terrível, irmãos. E tinha outros leprosos naquele lugar. Mas esse aqui viu Jesus com um olhar diferente. Ele viu como aquele que foi enviado pelo Senhor para curar os enfermos, para libertar os cativos. E nessa noite, irmãos, é necessário que nós venhamos olhar dessa mesma forma. Põe o tema da campanha, aleluias. Aleluias, que para o Senhor, irmãos, foi o que o Senhor fez na vida desse leproso. O Senhor operou nele o querer, o efetuar, segundo a sua bondade. Porque é a bondade do Senhor que faz a gente ser livre. É a bondade do Senhor que nos faz alcançar a nossa salvação. Aleluia, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Oh, irmãos, se você nessa noite, se você nessa campanha, não se prostrar verdadeiramente, com toda a sua fé, com toda a sua humildade, porque quando aquele leproso ele se prostrou, ele se humilhou, porque ele sabia que Jesus podia libertar, que Jesus podia limpar. E é necessário que a gente, da mesma forma, irmãos, venha nos prostrar diante do Senhor, para que verdadeiramente a vontade dEle, que o querer dEle, o efetuar dEle venha operar em nossa vida. Aleluias. Até aqui o Senhor falou, irmãos. Aleluias.